Dumas, um prazer mais uma vez poder contar contigo aqui. Toda vez que você chega aqui é sempre muito enriquecedor nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paula. Para mim também é muito enriquecedor. É um prazer sempre estar com vocês. Obrigada. Dumas, o seguinte, né? São várias questões que a gente tem falado bastante aqui. Queria, como sempre, né? A inflação está sempre ali no meio de vários assuntos, né? A gente tem falado muito em questão dos alimentos que estão aí, né? O pessoal muito já sente no bolso, né? É o principal vilão, acho que em consequência dos preços, né? De outras questões, principalmente dos combustíveis, mas a gente está vendo aí os alimentos pisando muito na nossa inflação brasileira. A gente teve o IPCA 15 essa semana e a gente viu que os preços aí gerais, né? De uma forma em geral da economia, acabaram subindo bastante nos últimos meses. Mas a questão da alimentação no domicílio, que exclui aquela comida que é comprada já nos restaurantes, também subiu 16,12%. A gente sabe que a guerra tem, né, um impacto muito grande em relação ao abastecimento das cadeias de alimentos. Até depois vou falar com você em relação àquela questão do Putin ter liberado ali a passagem dos navios com grãos, se isso pode acabar, de certa forma, trazendo um efeito para diminuir essa inflação. Mas para a gente concluir essa questão primeiro, eu queria entender da sua visão quais são os riscos, né, da gente ter aí ainda mais inflação de alimentos no mundo todo, ou talvez essas medidas possam trazer vamos trazer aí, não sei se seria um alívio, mas de repente conseguir segurar um pouco mais essa pressão inflacionária que a gente está vivendo. Olha, Paula, eu não estou vendo muito um alívio aqui, não, viu, em relação à inflação de alimentos. Eu peguei alguns dados aqui que saíram aí na imprensa, por exemplo. Se você pegar a Rússia e a Ucrânia, elas juntas alimentam 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. E alguns dados, por exemplo, trigo, representam as duas juntas 28% do trigo transacionado, cevada 29%, milho 15% e óleo de girassol 75%. Bom, mas o que isso tudo significa? Significa que esses dois países eles são exportadores de 15% das calorias que o mundo consome. Então, se essa guerra continua, o que é bem provável que vai continuar, claro, como você bem colocou, Putin abriu um canal aí pela parte de Odessa, que ele tem o interesse de pegar todo o leste da Ucrânia, pode amenizar. Mas não vamos esquecer também que os silos na Ucrânia, a grande parte dos silos, principalmente de trigo, já estão destruídos. E aí você fala, mas como é que eu vou fazer isso daqui? Se além do silo estar destruído, você não tem trabalhador, o colheitador, o fazendeiro que esteja disposto a trabalhar em meio de uma guerra. Então é um pouco complicado. E desde o começo dessa guerra, já 26 países impuseram restrição à exportação de alimentos. O que a gente olha isso daqui? Veja, você tem países principalmente da África subsaariana e alguns do Oriente Médio, que gastam 25% do seu orçamento, ou de 25% a 40% do seu orçamento em alimentação. Nessa coisa toda, nesse imbróglio que está acontecendo com a Ucrânia, estima-se que provavelmente de 150 a 200 milhões de pessoas vão cair no nível abaixo da pobreza e vão sentir um momento de fome. Então, é um problema sério e a gente pensa, mas será que essa abertura da Odessa vai adiantar alguma coisa? Além do que nós falamos da parte da mão de obra, não vamos esquecer também que a Ucrânia colocou muitas minas na parte dos portos, então também fica complicado você escoar toda essa parte. E será que a Odessa vai ser controlada pela Ucrânia? Veja, agora entrando na parte geopolítica, que nós falamos que a Ucrânia, a Rússia, a Bielorrússia são extremamente importantes. Então, outro dado aqui, por exemplo, 4/5 dos países do mundo são importadores líquidos de alimento. Então, eu não vejo ainda que se você abrir um pouco o porto de Odessa, isso vai amenizar de certa maneira. Porque você vê as medidas de Putin, ele vai de um lado, ele abre, por exemplo, um canal humanitário, depois fecha, ele está usando os alimentos como arma. Isso não há a menor dúvida, ele está usando os alimentos como arma.
É daquela coisa, olha, vocês põem sanções em cima da minha cabeça, eu coloco sanção em cima da tua. Bom, mas como é que ele acaba vendendo? Ele acaba vendendo principalmente petróleo através da Turquia, que vai para a China. Os Estados Unidos não dá muita atenção a isso, porque senão o preço do petróleo iria lá para $200. Mas o que o Putin está querendo fazer? Ele está pegando toda a parte leste, que seria, ele falou, olha, Kiev, como nós já comentamos aqui, está difícil de conseguir conquistar. Então ele está pegando Luhansk, que é justamente a parte leste, que é uma região separatista, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, pegou Crimeia, que já anexou, e impediu completamente a Ucrânia de ter acesso ao Mar de Azov. Se ele fechar a Odessa como um todo, ele impede a Ucrânia de ter acesso tanto ao Mar de Azov quanto ao Mar Negro. Então você não tem acesso ao mar nenhum. Então é óbvio que ele acaba usando o alimento como uma maneira de rebater as sanções que o mundo está colocando. E achar que abrir essa ajuda humanitária vai contribuir para que o preço dos alimentos volte, ou melhor, que você tenha, entre aspas, uma deflação do alimento, é muito complicado. Porque até você fazer isso, primeiro, aqueles 26 países, os países estão aumentando as restrições de exportações. Então, é meio complicado achar que essa medida vai trazer algum efeito benéfico no longo prazo. E o que é pior, né? Você fica pensando no alimento, etc., é um choque de oferta, mas isso contribui cada vez mais para que os bancos centrais subam as taxas de juros. Veja, ontem mesmo saiu a ata do Federal Reserve mostrando, tudo bem, que ele vai continuar com 0,5%, não aumentou, não quer falar, evita falar 0,75% de aumento, mas ele teve um speech, um discurso um pouquinho mais hawkish, um pouquinho mais, olha, nós vamos subir a taxa de juros e provavelmente chegando a 3,5% até o final do ano, que isso acaba, eventualmente, para 2023, colocando o mundo num crescimento muito menor do que a gente estava esperando. E além dos Estados Unidos, a inflação de choque de oferta de energia e de alimento também está batendo na zona do euro. E a Christine Lagarde já falou, finalmente, que ela vai começar a subir juros, provavelmente a partir de agosto e setembro. Então, o cenário para a fome, ele é complicado, além da parte humanitária, da parte econômica, isso acaba suscitando também, ou como a gente fala, um civil unrest, tensões sociais civis, que a gente também não pode esquecer o que aconteceu na Primavera Árabe. A Primavera Árabe, que começou, se eu não me engano, em 2011, etc., 2010, 2011, foi justamente por causa de problemas de alimentos. E quando você tem esses problemas, você acaba possibilitando que países, ou melhor, que líderes populistas e cada vez mais protecionistas entrem no poder. Resumindo, você vê que a coisa não acaba por aí. Todo aquele processo de aumento da globalização, porque tem muita gente falando, não, a gente não deve ter globalização. Veja, não ter globalização seria você profanar as vantagens comparativas que existem na economia. Não é assim que funciona. Agora, o que a gente está vendo aqui, primeira coisa, esse negócio de administração de estoque just in time acabou. Não dá mais para você fazer um just in time, ficar uma semana de estoque. E se eu não vou ficar com uma semana de estoque, vou ter estoque mais tempo para mim, isso encarece, porque você está imobilizando o teu ativo, acaba imobilizando cada vez mais. E, além disso, você pode suscitar, por exemplo, muita gente fala, não, então vamos fazer tudo em casa. Não estou nem falando só alimento, porque, obviamente, tem países que não têm as condições climáticas, de solo, etc., para fazer tudo em casa. Mas, como um todo, eu não acho também que isso acaba com a globalização. Eu acho que o que pode acontecer com o mundo em relação à parte de protecionismo, etc., é muito mais um negócio de onshore, ou seja, o que dá para fazer em casa eu vou fazer, claro, levando em consideração as limitações que os países têm para produzir alimento. De novo, repetindo, 4/5 dos países do mundo são importadores líquidos. Mas,
começar a procurar alimento, alguma coisa mais próxima, que a gente chama do near shore, não tão offshore. Isso pode beneficiar outros países de certa maneira. Mas o cenário, para resumir aqui a fome, até a capa da Economist da semana passada, não está bom. Não está bom. E achar que Putin vai entrar, vai ser ungido pelo Espírito Santo, e, de certa maneira, vai ter a parte humanitária que vai dar alimentos, eu acho isso muito ingênuo da nossa parte. Eu acho que isso não vai acontecer, assim como, até por vidas diretamente envolvidas, quando ele abria canais humanitários, ele imediatamente fechava e não cumpriu o acordo. Então, eu acho que esse problema de inflação de alimentos, fome e aumento de taxa de juros veio para ficar por um bom tempo. E aí você fala, mas será que essa guerra, que nem voltando, porque está tudo correlacionado, não tem jeito, será que essa guerra não vai acabar? Veja, se Putin pegar todos esses lugares, essas províncias, essas cidades que nós falamos, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Crimeia, que já é dele, e Odessa, seria uma saída honrosa para ele e dividir a Ucrânia. Mas qual é a probabilidade que os ucranianos vão permitir isso? E, além disso, qual é a probabilidade que, se Putin realmente conseguir pegar todas essas regiões, o Ocidente não vai continuar colocando sanção e ele não vai retalhar a retaliação dessa sanção usando os alimentos como arma. Então, eu não estou muito bullish em relação à parte, infelizmente, é uma coisa extremamente triste em relação à humanitária, principalmente países que são extremamente dependentes de alimentos, principalmente na África subsaariana e outros países do Oriente Médio, que isso pode suscitar cada vez mais problemas geopolíticos para o mundo. Ô, Duma, você tocou em dois pontos importantes aí, né? Na verdade, em vários, mas que me fizeram aqui levantar duas questões, que foram duas notícias que a gente falou mais cedo. Primeiro, essa sua visão vai muito em linha com o que a gente trouxe aquela notícia ali do George Soros, né? Que ele falou que a guerra na Ucrânia pode ser o fim da nossa civilização, fazendo aí realmente duras críticas em relação, né? Se realmente vai haver uma forma de se recuperar um dia a economia, né? Dessa região muito sofrida. E quando você falou no Banco Central, aí você falou um pouco da economia da Rússia. Hoje, agora há pouco, saiu a informação que o Banco Central da Rússia, ele cortou os juros, né? Lá ele vê mais espaço até para redução, só para eu não falar besteira aqui que eu tinha lido, eu só estou confirmando, mas ele anunciou a mudança aqui depois de cortar a taxa para 14% em abril, né? Trazendo ali, semanas depois de um aumento emergencial que estava em 20%, desencadeado por toda essa questão. Banco Central da Rússia baixando essa taxa de juros, para 11% agora, estava em 14%, caiu para 11%. O que a gente pode fazer de leitura em relação a isso, né? A gente está vendo todos os bancos centrais subindo suas taxas de juros e aí a gente vê exatamente a Rússia nesse movimento contrário. Eu queria que você me ajudasse a entender exatamente, né, qual que seria aí a estratégia exatamente da Rússia em relação a isso e também já aproveitando, pegando um pouco do gancho lá da crítica que o próprio Soros disse que, na verdade, o estoque do gás da Rússia está alto e que o Putin estaria dando uma blefada ali em relação a usar essa questão. Queria entender um pouquinho da sua análise sobre esse assunto. Duas coisas aqui. Por exemplo, quando o Putin fala que vai cortar a taxa de juros, existe uma coisa na economia que a gente fala trindade impossível. Você não pode ter conta capital aberta, política monetária independente e câmbio flexível. Então, quando você está, por exemplo, como nós estamos vendo aqui, numa guerra com toda essa sanção, é óbvio que o capital especulativo ou o capital da Rússia sairia. O que o Putin fez? Ele colocou restrição à saída de capital. Por isso que permite ele cortar a taxa de juros. Veja, quem é que vai querer investir na Rússia? Quem é que vai querer manter o dinheiro na Rússia se eu tivesse uma livre movimentação de capitais? É óbvio que eu vou tirar. Um dos países que eu poderia colocar, inclusive é o que está acontecendo, ou pelo menos, talvez não agora, mas no primeiro trimestre, o que eles fizeram? Onde eu vou colocar meu dinheiro de mercado emergente? Na Rússia? Não. Na Turquia? Não. Na Ucrânia? Não. Na Belarus? Não. Países do leste europeu? Não. Na Argentina? Não. Na Venezuela? Não. Puxa, onde que eu posso
diversificar. Por isso que você viu aquela coisa de rotação de ativos que o growth stocks apanharam, então vamos colocar em value. Não estou querendo dizer que o Brasil está bem, ele está ao menos ruim. Por isso que a grana entrou no Brasil e levou o câmbio a 4,80. Mas agora, por esse lado, entrando de novo na Rússia, ele consegue baixar a taxa de juros porque ele sabe que o capital não vai fugir. Ele colocou a trindade impossível. Ele mexe na política monetária, mas ele restringe a mobilidade de capital. Em relação à declaração do Jorge Soros, veja, nós estamos num mundo de transformação. Isso é frase, entre aspas, de para-choque. Sempre estamos em transformação. É óbvio que nós estamos em transformação. Agora, um novo tabuleiro geopolítico está sendo formado, não só pela Rússia, mas também pela China. Vamos precisar de muito dinheiro. A questão não é nem isso. Ninguém sabe quanto dinheiro vai precisar para voltar ao status quo. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo essa guerra vai continuar. A única coisa que a gente tem, veja, de novo, falar em geopolítica, falar em economia, isso tudo é uma ciência social. Você não consegue afirmar, não é a fórmula da velocidade média que a gente aprendia no high school, V igual a V0 mais alfa delta T. Mas o que tudo está mostrando aqui é que essa guerra vai continuar por um bom tempo. Se ela continua por um bom tempo, aquilo que o Putin queria, justamente, que era enfraquecer a OTAN, ele está indo justamente ao contrário. Está trazendo cada vez mais agora a Finlândia e a Suécia para perto da OTAN. Ou seja, então, você está vendo uma mudança, uma reorganização, primeiro, na geopolítica e isolando a Rússia cada vez mais, que cai de novo no aspecto dele utilizar levianamente os alimentos como uma forma de pressão junto ao Ocidente. Mas eu não acho que é uma desorganização do mundo, porque é óbvio que está sempre em transformação, o mundo acaba se transformando, e também não acho que isso seria o fim da globalização. E o fim da globalização seria, olha, vou fazer tudo em casa. Puxa, voltamos 40 anos. Eu acho que isso é um pouco complicado. Agora, fazer nearshore, coisas mais próximas, e que, além de fazer coisas mais próximas, fazer coisas em casa, de novo, levando em consideração o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, e abandonando quase que completamente a ideia do supply chain, o estoque mínimo possível, o just in time, isso também acaba encarecendo. Então, a inflação é um caso a se ver para 2022, 2023, voltando de novo com maior taxa de juros. Então, por isso que a gente já está usando o call de talvez 2023 o mundo entrar em recessão. Era justamente esse tema, né, que eu ia te perguntar, porque a gente viu algumas projeções, o próprio FMI falando, né, exatamente sobre isso. Inclusive, até na semana passada, o próprio Ministério da Economia acabou revisando suas projeções aí para a economia nacional. Manteve alguns números até com projeção de crescimento econômico agora para 2022, acho que em torno de 1,5%. Apesar que tem algumas casas que já estão projetando até 1,6%. A pasta também deixou, né, algumas inalterações ali no projeto, nas projeções para 23, se eu não me engano, 24, 25 e até 26. Parece que manteve ali aquelas projeções inalteradas na casa dos 2,5% do PIB. Você já deu até uma prévia aí da sua opinião em relação a isso, mas o que você acha que a gente pode esperar exatamente, né, para esse segundo semestre, para os próximos anos? Você acha que realmente a gente pode ter um segundo semestre pior do que esse primeiro semestre em termos de crescimento econômico? Como que nós, brasileiros, podemos estar preparados, né, se realmente a gente ter aí 4 anos pela frente inalterado, com um PIB aí sem melhora, sem crescimento? A probabilidade é grande. Por quê? O que a gente diz? Por exemplo, o primeiro trimestre, pelo menos mostrando o que saiu da monitor da FGV, mostrou que o primeiro trimestre nós vamos crescer mais ou menos 1,5%. Está ótimo, está excelente. Principalmente puxado por serviço. Por quê? Porque você tem um consumo estagnado, você tem um consumo represado. Principalmente serviços prestados a famílias
que é tudo aquilo que a gente sabe, que é bar, restaurante, cabeleireiro, barbeiro, isso subiu 38% em 12 meses. Primeiro, isso não vai continuar subindo 38% todo mês em 12 meses. Transportes, subiu 18% em 12 meses. Não vai continuar subindo. Por quê? Todo mundo estava em casa, eu estou partindo de uma base depreciada, então isso suscita um aumento maior. E outra, foi liberado o fundo de garantia e o 13º para pensionistas e aposentados. Fora o Auxílio Brasil, que isso daí vai ficar de certa maneira. Isso ajuda o primeiro semestre. É aquela coisa, você vai no casamento, você tomou uma taça de Prosecco. O brasileiro vai ficar feliz da vida. O câmbio vai apreciar. Tem uma tendência de apreciação. Por quê? Vai falar, olha, saímos do problema. Crescemos 1,5% no primeiro trimestre, vamos crescer 1% no segundo trimestre, só que no terceiro e no quarto trimestre eu não tenho mais essa política fiscal expansionista. Toda aquela política monetária contracionista que saiu de 2% de taxa de juros, que vai para 13,75%, vai me pegar em cheio no terceiro e no quarto trimestre. Então, toda aquela beleza, quando você se sente tocado etilicamente, eu estou tranquilo, estou feliz da vida no primeiro e no segundo trimestre, a ressaca vai vir no terceiro e no quarto. Então, eu não acho que o crescimento de 1,6 ainda não fiz a revisão das minhas expectativas. Para mim é 0,9 a 1%. E para o ano que vem? Para o ano que vem, eu acho que sem essa política fiscal, porque não dá para você ficar fazendo política fiscal à vontade. Por que não dá? Porque eu não sou Biden, eu não sou os Estados Unidos. Eu não posso ficar rompendo o teto de gastos à vontade, porque isso estipa a minha curva de juros. Isso está no capítulo 1 de qualquer livro de macroeconomia. Muita gente fala, não gasta, como nós já ouvimos, gasto é vida. Não, não é vida, não. Se eu gastar, isso chama crowding out effect, o efeito deslocamento. O gasto do governo vai para frente, mas você precisa tomar dinheiro emprestado, nós já falamos várias vezes aqui, eu preciso tomar dinheiro emprestado, eu estou vendo que não tem nenhuma retidão fiscal, eu peço mais taxa de juros. Então, pelo lado da demanda, o gasto do governo aumenta pretensiosamente, achando que isso vai aumentar o PIB, como aconteceu nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não deu calote, não teve uma inflação de 12 trilhões percentuais de 1980 a 1994. Ao gastar e querer romper o teto de gasto, que nem alguns candidatos estão falando aí, e voltando a falar bobagem de que gasto é vida, vamos gastar à vontade, o que acontece? Você, todo mundo, como financiador da dívida pública, vou pedir mais juros. Então, o que acontece é 3 motores. Um motor vai para frente e aumenta a taxa de juros, consumo, investimento, retrai. Mas você fala, mas o Banco Central não pode baixar a taxa de juros? Como eu já ouvi também candidatos a presidente falando, nós vamos baixar a taxa de juros. Gente, pelo amor de Deus, você pode jogar a taxa de juros, a Selic, a 0. Mas quem coloca a taxa de juros de 2, 3, 5, 10 anos somos nós. Então, isso vai dar uma estipada enorme. Então, é óbvio que o Selic mexe, você mexe, existe um deslocamento paralelo ou não da curva de juros. Mas é uma bobagem falar, vamos fazer uma política fiscal expansionista e para o juro não subir, eu obrigo o Banco Central, aí começa bobagem atrás de bobagem, sabe? Tira a autonomia do Banco Central e faz ele baixar a taxa de juros. Mais uma outra bobagem que eu vi, não sei de qual candidato, mesmo que soubesse também não falaria. Nós vamos não vamos subir a taxa de juros enquanto não tiver pleno emprego. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa atroz. Como é que você vai fazer? Não é questão de achar que a curva de Phillips ainda funciona, não é isso. Mas se eu atingir um pleno emprego com um choque de oferta, a minha inflação vai para 20. E outra, a gente não pode esquecer, o Brasil não pode viver com inflação cada vez mais alta. Por quê? Porque nós sabemos viver com inflação mais alta. Nós sabemos indexar. Aí você acaba suscitando um caráter inercial da inflação. Então, essas coisas que alguns candidatos falam, que vai querer aumentar a política fiscal para ajudar a economia no ano que vem, romper o teto de gasto, não fazer do PEC, romper mesmo.
Romper para acabar com o caos gerado pelo governo atual, que nem eu já ouvi falar. Gente, se você romper, não vai adiantar nada. É a mesma coisa que falar da Petrobras. Fala, eu não quero mais que a Petrobras, estou mudando um pouco de assunto, mas está tudo correlacionado, viu, Paulo? Vou mudar o modelo da Petrobras e vou querer que o preço seja determinado em reais. É outra bobagem. Por que é outra bobagem? Porque a hora que você faz isso, a Petrobras não vai estar, desculpa o gerúndio, não vai estar maximizando a receita dela. Se ela não maximiza a receita, vai menos dinheiro para a União. Vai menos dinheiro para a União, minha dívida pública e meu déficit fiscal aumenta. Minha dívida pública e meu déficit fiscal aumenta, bingo, de novo eu estipo a curva de juros. Não adianta nada. Você acha que está reduzindo a inflação, mas eu vou aumentar a taxa de juros lá na frente. Veja, quem determina a taxa de juros de curto prazo é o Banco Central. Quem determina a taxa de juros no longo prazo, de 2, 3, 4 anos, somos nós, agentes econômicos, que tem o que dentro dessa taxa de juros? Tem duas coisas: perspectiva de inflação e risco fiscal, prêmio de risco. Se eu acho que o risco fiscal aumenta, eu aumento a taxa de juros e tiro toda aquela pretensa benesse que alguns candidatos estão achando que vão trazer, rompendo o teto de gasto e fazendo a Petrobras cobrar em reais. Gente, isso já deveria estar, como eu sempre falo, nas catacumbas das discussões da política econômica da década de 70. Não deveríamos estar perdendo tempo discutindo isso ainda. Mas você sabe que eu, o Brasil na minha não modesta tem opinião, é que, na verdade, talvez, né, essa é a nossa missão principal aqui nesses debates, é justamente essa educação, né, financeira por trás. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem, seria lindo, seria o país das maravilhas, né? No escrito aqui de um livro funciona, na prática não. Mas isso falta ser falado desde, né, é a educação financeira que deveria estar mais presente fortemente para as crianças, para a gente crescer aí entendendo exatamente como que funciona a economia. Né? Não é difícil de entender quando você começa a usar oferta e demanda, a inflação, como eu consigo controlar exatamente. Mas para algumas pessoas, né? Claro, a gente quero pagar menos também, que gostaria muito de pagar menos no preço do combustível. Seria perfeito, seria o ideal, né? A gente realmente, só que a gente tem que entender as consequências de uma interferência, a gente tem que entender as consequências de um congelamento de preços. É só olhar para a Argentina e a gente olhar e ter o exemplo hoje de que é você segurar preço por um tempo para o teu governo não ter uma inflação e aí a conta vem depois, né? Então, assim, exatamente, talvez muito, né? A gente bate muito nessa tecla da educação, porque eu acredito que a educação é o que transforma vidas, é o que abre, às vezes, a nossa mente em relação a alguns assuntos e a parte financeira é essencial. Então, essas nossas conversas, você tocou num ponto aí muito importante, né? Ah, tá, no meu governo não vou ter teto de gastos. Se eu tenho uma casa com uma renda X e minha família gasta 7 vezes o X, uma hora eu vou pagar essa conta. Nem que demore muitos anos, mas essa conta vai chegar. Esse foi um embate que eu tive justamente com a deputada Tabata Amaral dentro do nosso strike essa semana, que foi justamente a proposta que ela me falou sobre a questão de retirada de teto de gastos, que seria jogar para frente. E eu só fiz a pergunta, você acha justo eu pegar um cartão de crédito, usar ilimitado e dar conta para alguém pagar isso depois? Então, essa é a questão. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de uma hora a conta chega, não existe imprimir dinheiro e não fica por isso mesmo. Então, acho que o nosso trabalho é de orientação e de educação. Não é questão ideológica, política, é entender 2 mais 2 são 4. Não tem como a gente fugir disso, né, Dumas? Veja, é aquela coisa até que eu explico para os meus alunos. Ah, mas a economia é um pouco difícil. Tá bom. Então, quando a gente fala que a economia é difícil, narrow down, vamos para a família. Romper o teto de gasto, é como você colocou. É eu chegar no Santander, no Itaú, Unibanco, Bradesco, etc., e falar, olha, o negócio é o seguinte, eu quero um cartão de crédito, mas eu não vou pagar mais taxa de juros e vou gastar o quanto eu quiser. Faz sentido falar isso? Alguém em sã consciência conseguiria ter essa empáfia e falar com o gerente da conta, falar, olha, eu quero um cartão sem limite, vou gastar à vontade, você já fala, pô, então teu risco aumentou.
E não vou pagar mais taxa de juros, porque aqui quem manda sou eu. Essas coisas não funcionam. Quer dizer, se você não faz isso para a tua família, como é que o Estado acha que pode fazer isso? Sendo que, não, mas o Estado tem dinheiro. Não, o Estado não tem dinheiro. O Estado administra dinheiro. O dinheiro não, o é Estado cria nosso, por dinheiro. sinal. Se ele criar dinheiro, ele gera inflação, meu Deus. Não, e o dinheiro, a gente que paga os impostos. Não podemos, né, fingir, esquecer disso também, na verdade. E também se achar na utopia, vamos diminuir esse imposto, você vai pagar em outro depois. A gente não pode, vou baixar o preço na bomba aqui, você está pagando de outro lado. Na verdade, a gente tem que ter, né, não pode ser, talvez, tão ingênuo. Eu acho que falta, muita ingenuidade em alguns casos, né, porque falta o conhecimento exatamente, né, Dumas? Bom, mas sabe estamos que é, plantando Paula, a sementinha. Esse bate-papo que a gente está tendo é bacana. A gente ajuda. Só que ele não levanta arquibancada. Não, sim. Ele não levanta Mas eu acho que a arquibancada. educação financeira é a longo prazo, viu, Dumas? Eu penso assim que são gerações. A gente tem que começar, é uma bandeira que eu sempre defendi em algumas questões, né? Não só educação financeira, mas uma reformulação na parte educacional em alguns sentidos, de outros assuntos que são mais importantes, cidadania. A gente não se fala sobre cidadania. Exatamente, estava batendo um papo aqui, agora eu estou batendo um papo com você, eu estava batendo um papo antes de entrar no ar e estava tentando entender essa questão do ICMS. Fiz uma pergunta aqui para o Diego, né, o nosso Diego Mendes aqui, produtor. Falei, Diego, vai para o Senado muda o texto, aí volta para a Câmara isso, vai para a presidência. Aí a gente começou, eu estava tentando fazer a linha do raciocínio para ver quanto tempo levaria. Aí eu falei assim, as pessoas elas não sabem exatamente o trâmite disso, não ensina exatamente isso na escola, falta a gente entender na cidadania, a gente tem poderes legislativo, executivo, judiciário, para por aí, mas como que funciona um projeto? Aí vai lá o texto para o Senado devolve para a Câmara. Quem tem o poder soberano? Vai para o presidente, tem um veto. A Câmara pode derrubar esse veto. Então, assim, eu acho que a gente deveria ter, de uma forma em geral, uma reformulação na educação, não só a financeira, mas cidadania, ensinar outras questões muito importantes, né, para o nosso futuro. Não falo nem a minha geração, meu filho, meus netos, talvez. É uma questão que talvez seja, assim, falar hoje para colher daqui décadas e décadas. Mas, pelo menos, eu quero um dia olhar para trás e falar, eu acho que eu contribuí com esse legado. Pelo menos essa é a missão da BMC News. E eu também gostaria, porque isso é uma das funções também de professor. Você fala, você gosta de dar aula? Eu adoro dar aula. Mas você ganha, é lógico que eu ganho. Mas todo professor tem uma parte altruística. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula, você sai às 10, 11 horas, você sai cansadérrimo. Sim. Mas você fala, puxa, foi uma aula que você conseguiu mostrar, você quebra paradigmas. Mas a Petrobras é do povo, petróleo é estratégico. Tá bom, quantas gotas de petróleo tem em Singapura? Quanto tem de petróleo no Japão? Quanto tem de petróleo na Coreia do Sul? Quanto tem de petróleo em Taiwan? Que está crescendo horrores. Não vou vender porque isso aqui é estratégico. O que o chinês vai fazer quando se eu fizer uma concessão de estrada? Ele vai pegar, como eu falei, ele vai pegar a estrada, jogar nas costas e levar embora? Não vou privatizar. Poxa, por que eu não vou privatizar? Porque o governo é do Estado. Gente, para com isso. É uma concessão. Já está na hora de evoluir esse debate. Já passou. Já passou. O mundo não está mais tão debatendo essas coisas de que isso é estratégico, aquilo é estratégico. Estratégico são as Forças Armadas. Estratégico é educação. Por que esses países vão bem? Por causa da educação. Não educação tem outra de base, isso, né? É estratégia. Não é ter petróleo. Senão a Venezuela estaria bombando. Ela falou, não, mas é culpa dos Estados Unidos. Tá bom, então o Irã está bombando, o Iraque está bombando. Não está. Então como é que faz? É o petróleo que eu vou ficar dependendo? Ainda com essa história de petróleo? O petróleo é nosso? Gente, vamos lá, vamos evoluir um pouquinho mais na nossa discussão. Mas é aquela coisa, é por isso que eu gosto de estar com vocês para tentar derrubar alguns paradigmas. Obrigada, e a gente agradece muito, viu, Dumas? Eu sempre falo isso, que a nossa missão aqui é sempre realmente ajudar as pessoas que estão aqui nos assistindo de alguma forma. Nós não queremos mudar ideologias, queremos realmente, respeitamos opiniões divergentes, né? Inclusive, foi uma questão lá do meu debate com a Tabata ali, porque em alguns momentos, de alguns argumentos, ela se sentiu meio acuada. Eu falei, não estou, né, te colocando contra a parede, estou argumentando, porque opiniões, na verdade, divergentes, elas são importantes,
importantes, elas fazem a gente enxergar por outros prismas, e é importante também, né, quem concordar, saber respeitar a opinião divergente do outro. E eu falo muito aqui para o nosso público, se for útil para você, absorva, se não for, abstraia, mas também não tente ser muito convicto ali e não enxergar, tentar pensar, será que eu não deveria, de repente, estudar um pouco mais sobre este assunto? A nossa missão é muito educacional, conto sempre, eu falo aqui que é uma grande equipe construindo a BMC News e conto muito sempre com a colaboração de grandes pessoas, grandes profissionais, pessoas, né, que nos ajudam a explicar. Eu sou jornalista, você é o especialista, né? Eu aprendo com você também a cada dia e agradeço, só tenho agradecimentos aqui pela sua disponibilidade de estar sempre aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, Roberto Dumas. Beijo enorme. Obrigado, Paula. Bom dia. Obrigada. Um Tchau, abraço. tchau. E é isso aí. Tchau, tchau.